Olha só, o tema de hoje é um tema super, mega, hiper atualizado. Quando a gente fala de imóveis, tudo que vincula imóveis é vinculado à profissão do corretor de imóveis, né? Então nós temos que ter cautelas, várias cautelas nas transações imobiliárias, isso é fato. Na transação imobiliária de compra e venda, é uma transação de risco. Você, no mínimo, precisa solicitar uma certidão de propriedade, no mínimo precisa solicitar certidões de distribuição civil e distribuição criminal no nome do comprador, dos compradores e dos vendedores. É muito importante fazer isso. Também é importante solicitar certidão trabalhista, aquela certidão de execução trabalhista, a certidão de ações trabalhistas, porque caso ocorra uma execução trabalhista ou uma ação trabalhista, o seu cliente comprador ou o seu cliente vendedor pode perder, né, o imóvel que comprou, o comprador, ou o imóvel, ou o vendedor perdeu o imóvel que vendeu. Isso é fato. Então, quando a gente fala em transação imobiliária, você tem que colocar na cabeça, envolve o maior sonho do brasileiro. E não é só aqui não, mas em outros países também, né? Não todos, mas muitos países têm essa cultura também. Imóvel próprio, imóvel próprio, imóvel próprio, é o sonho. E aqui no Brasil, recentemente foi feita uma pesquisa, o maior sonho do brasileiro é o imóvel próprio. Então você que é corretor, você que nos assiste, que é advogado, né, que gosta do direito imobiliário, advogado civil, você que nos assiste, que é leigo, tem muita gente que não é nem corretor, mas assiste o nosso programa também pela facilidade, por ser didático. Quando vai comprar um imóvel tem que ter muita cautela. E não é só o imóvel usado. O grande erro começa pelo contrato. Muitas vezes você assina um contrato de promessa e na verdade não é promessa. É um compromisso. Professor, tem diferença? Claro que tem. Promessa, eu estou comprando uma fração ideal, algo que vai ser construído. Então a construtora que tem um jurídico bom, que trabalha bem, ela vende promessas. Após a construção, após a autorização para a moradia, o habite, aí começa a vender compromisso, né? Então o contrato também é muito importante. Auto de vistoria inicial, auto de vistoria final, tanto na compra e venda como na locação também. A locação que também tem muitas regras, tem a Lei 8.245 de 91, tem a Lei 12.112 de 2009. Então, o mercado imobiliário exige do profissional hoje, atualmente, muito conhecimento. Já falei também que a segurança, nada na vida tem uma segurança absoluta, é tudo relativa, né? Nós fazemos a solicitação de certidões para dar uma segurança ao negócio, mas sempre relativa. Não existe segurança absoluta na saúde, num processo. Eu costumo dizer que o advogado que fala para o cliente assim, é causa-ganha, hein? Esse advogado tem que tomar cuidado. É uma realidade. Não existe causa-ganha, como que ele vai falar que é causa-ganha? Tem que desconfiar. Então o advogado, o corretor honesto, ele explica os riscos. Hoje nós estamos no momento que todo mundo quer levar vantagem, quer comprar um imóvel por um menor preço. E aonde esse sujeito, esse investidor, essa pessoa que quer utilizar esse imóvel para moradia, vai comprar um imóvel com preço menor, valor menor de mercado? Ou num leilão, ou também, hoje virou moda, né, imóveis adjudicados por bancos. E aí vou dar mais ênfase na Caixa Econômica Federal. Nós temos diversos imóveis que a Caixa Econômica Federal permite, né, de diversas formas, de diversos instrumentos, a compra, que você possa comprar. E aonde entra o corretor nessa história? E aí eu indico para você também assistir o Cresce Esclarece, do meu grande amigo Gilberto. O Gilberto, ele apresentou uma verdadeira aula de imóveis adjudicados na Caixa. Você vai achar com facilidade aí no YouTube, você vai achar com facilidade no canal da TV Cresce. O meu amigo Gilberto, ele explica tintim por tintim como funciona isso, que é um ótimo negócio para o corretor. Porque o corretor não adianta pegar imóveis acima do valor de mercado. Ou seja, o imóvel vale 400, você pega por 600 mil, não vai vender nunca, né? Ainda mais em época de crise. O imóvel, para que você consiga vender o imóvel e ocorra a transação imobiliária, tem que ser um valor abaixo do mercado ou no máximo um valor de mercado. Aí você vai conseguir vender esse imóvel. E nós temos um campo, um eixo de mercado para o corretor, que são esses imóveis da Caixa. Olha que interessante, explicando para você entender. Ó, a Caixa Econômica, ela financia diversos imóveis. Muita gente não tem condições de pagar. Então a Caixa Econômica, através do sistema de financiamento, ela pega esse imóvel de volta. Normalmente a venda é uma venda que se equipara ao financiamento do leasing. Ou seja, eu te dou a posse, mas o imóvel é meu. A hora que você pagar, eu te passo o domínio, eu te passo o registro. Normalmente os financiamentos da Caixa Econômica Federal e outros bancos são feitos nessa modalidade. Na verdade, é essa modalidade que protege esse tipo de financiamento, né, para o banco, né? O banco fica protegido em relação a esse tipo de financiamento. Tanto é que os juros é menor. Olha que interessante, ó. O corretor, ele tem um eixo de mercado muito bom hoje.
O corretor pode trabalhar com imóveis dos particulares, pode trabalhar com construtoras, em parceria com construtoras, imóveis na planta. Mas o corretor, hoje, ele pode, conforme a aula do nosso amigo Gilberto, ele pode se cadastrar na Caixa Econômica Federal e trabalhar com venda de imóveis adjudicados pela Caixa Econômica Federal. Professor, quem paga a comissão do corretor? É o comprador? Não, é a Caixa. A Caixa vai pagar lá 5% de comissão a esse corretor, ele precisa ter uma conta na Caixa Econômica, uma poupança na Caixa Econômica. Você vai entender essas regras aí no programa Cresce Esclarece, que o nosso amigo Gilberto explica muito bem. Olha só que interessante. Levando para a parte jurídica aqui, ó. Esse imóvel, se você cadastrou, se você fez um cadastro como corretor na Caixa e você consegue vender esses imóveis adjudicados pela Caixa, você tem que saber qual foi o procedimento, a história desse imóvel. Como que funciona isso, professor? Esse imóvel que foi retomado pela Caixa Econômica Federal, acontece com outros bancos também, provavelmente, quase sempre, quase 100%, foi para um leilão. Não foi arrematado na primeira praça e nem na segunda praça. Passando esse procedimento, a Caixa quer vender. Então vai para a venda, chamada de venda pública. A Caixa quer vender. Normalmente na venda pública também não consegue alienar, não consegue vender a Caixa. E aí a Caixa vai para a terceira opção, a terceira estratégia. A terceira estratégia é onde entra você. Os corretores de imóveis, cadastrados na Caixa Econômica Federal, podem vender imóveis adjudicados pela Caixa. Ou seja, os imóveis adjudicados pela Caixa Econômica Federal ou por qualquer outro banco são imóveis que estão numa lista de venda, de alienação, que o banco quer vender. O corretor cadastrado ele pode vender aquele banco. O que muda nessa história é que quem ganha a comissão? O corretor cadastrado. Mas quem paga a comissão? A Caixa Econômica Federal. Professor, mas é 5%? É 5%. Mas esses imóveis, normalmente, quase sempre, têm um preço muito interessante. Porque os imóveis adjudicados pela Caixa, claro, tudo tem as suas exceções, né? Também tem imóvel caro. Mas na maioria das vezes, é um valor abaixo de mercado. E hoje o comprador, quem tem dinheiro no bolso, a verdade é uma só. Ele quer comprar um imóvel com preço. E ele vai procurar onde tem preço. E hoje em dia todo mundo tem acesso à informação, ao Google, ao YouTube. Então hoje em dia todo mundo sabe, se eu tenho dinheiro no bolso para comprar uma casa e eu quero procurar uma casa com preço, eu tenho que procurar oportunidade. Normalmente eu acho essa oportunidade aonde? Nos imóveis adjudicados pela Caixa, que o valor é abaixo de mercado, ou ainda em leilões. É uma realidade. Leilão da Justiça Civil, leilão trabalhista, da Justiça do Trabalho, leilão também extrajudicial de bancos, leiloeiros. Então, normalmente eu acho. Falar que o leilão sempre tem preço não é verdade, né? Quem está nos assistindo e já comprou alguma coisa em leilão, já participou de leilão, sabe que precisa ir no leilão e precisa checar, precisa olhar muita coisa para achar alguma coisa com preço. Falar que tudo tem preço, precisa analisar. Mas dentro desse contexto, o que eu quero explicar para você, corretor de imóveis, que está nos assistindo, advogado, e também simpatizantes, né? Olha só, quero explicar para você que os imóveis adquiridos na Caixa Econômica Federal, para o corretor, é sensacional. Acho que vale a pena você fazer o cadastro na Caixa Econômica. É mais uma opção que você tem. E normalmente você tem imóveis abaixo do mercado. Então a chance de você vender é maior. Tanto é que o conselho, vamos dar o parabéns para o nosso conselho aqui, o Cresce, está ajudando os corretores nesse sentido. Porque fez uma parceria com a Caixa para que os corretores possam fazer essa parceria de vender imóvel adjudicado pela Caixa. Então é um ótimo negócio, é um negócio interessante, é mais uma opção para o corretor. Mas você, corretor, e você que está comprando esses imóveis, precisa saber de alguns riscos jurídicos. E aí entra o nosso tema de hoje. Olha só que interessante, ó. Toda vez que você vai comprar um imóvel no leilão ou adjudicado pela Caixa, esse imóvel, o ideal, que seja livre e desembaraçado. Professor, o que é livre e desembaraçado? Que não tenha ação judicial, litígio, briga vinculado àquele imóvel, que é um ótimo negócio, e que não tenha tributos, IPTU, ITR, atrasado. Olha só que interessante. Então, quando você compra um imóvel no leilão, ou compra um imóvel adjudicado pela Caixa, o ideal é que não tenha litígio nenhum. Execução de dívida de tributos, execução de ação possessória, ou qualquer ação vinculada à posse do imóvel. Porque o termo é regra, livre e desembaraçado. Só que esse livre e desembaraçado só fica na situação de tributos e litígios. Mas não completa essa informação de livre e desembaraçados, imóveis livres e desembaraçados, não entra nesse conceito se tem alguém no imóvel. Ou seja, eu posso comprar um imóvel no leilão
eu posso comprar um imóvel adjudicado pela Caixa e, infelizmente, ficar sabendo na hora que aquele imóvel que eu adquiri tem gente morando lá. Um terceiro estranho. Olha só, hein? Um terceiro estranho. Então, a dica que eu dou, nós sabemos que quando a gente vai comprar alguma coisa com preço, não pode pensar muito, é uma realidade, né? Se você para para pensar muito, o outro compra, se a coisa tem preço. Então, normalmente, essas compras são feitas de formas rápidas, céleres, né? Rapidamente o sujeito vai e compra. Mas o ideal é que, de alguma forma, você cheque antes para verificar se tem alguém morando lá, no imóvel. Um terceiro estranho, com autorização, sem autorização. Porque se alguém mora nesse imóvel, adjudicado pela Caixa, ou ainda, alguém mora nesse imóvel, né, do leilão, vai sobrar para quem? Para quem comprou. Ele que é o responsável para tirar essa pessoa. Ele que é o responsável para ingressar com a ação. Olha só, hein? Ele que é responsável para ingressar com a ação, custas, honorários advocatícios, para conseguir a posse. Nós conversamos aqui, em outras aulas, que nós temos diversas armas jurídicas para conseguir a devolução do imóvel, para conseguir a posse do imóvel. Conversamos também o que simboliza a tradição das transações imobiliárias é a chave, hein? Quando eu entrego a chave, eu posso começar a cobrar aluguel. Quando eu entrego a chave, eu entreguei a posse. Ocorreu a tradição. Então a chave é muito importante. Quando eu falo desses imóveis adjudicados pela Caixa, ou esses imóveis também comprados em leilões, astas públicas, esse imóvel, muitas vezes você não recebeu a chave, você comprou o imóvel, você vai entrar, mas você vai ter que até quebrar o cadeado, né? Você vai entrar normalmente com autorização judicial se for leilão judicial, se não for, não, aí tudo bem. Ou você tem até a chave cópia. Mas muitas vezes o que está acontecendo hoje, você vai nesse imóvel e tem alguém morando lá. Professor, o que eu devo fazer? Nós temos diversos instrumentos, hein? Temos as ações possessórias, temos a ação reivindicatória, temos a ação de missão na posse. São ações que eu vou trabalhar, vou usar para recuperar a posse do imóvel, aquela posse que eu nunca tive. A ação possessória precisa tomar um certo cuidado. A jurisprudência defende que as ações possessórias só devem ser usadas para aquela pessoa que teve a posse. Quando você compra no leilão ou compra um imóvel adjudicado pela Caixa, você nunca teve a posse. Você nunca teve a posse. É a primeira vez. Então a ação mais correta, mais adequada é a ação de imissão na posse. Imissão na posse, para explicar para o cliente ficar mais didático, significa o quê, professor? Ação de imissão na posse significa, olha que interessante, significa autorização para entrar. Autorização para entrar. Quando eu falo de autorização para entrar, imissão na posse. Nós temos a ação de imissão na posse, que eu quero a autorização do Poder Judiciário para entrar no imóvel, ou ainda eu posso fazer uma petiçãozinha com pedido de imissão na posse. Um exemplo que eu trago é a locação, né? Já falei aqui em outras aulas que tem locador que chega no advogado, chega no corretor e fala assim, olha, aquele mal pagador, o inquilino que não pagou, ele abandonou o imóvel, eu posso cair para dentro. Não é a orientação correta, adequada, falar para o sujeito, bater nas costas dele e falar assim, pode entrar, o imóvel é seu. Não é. Quando a gente aluga um imóvel, nós transferimos a posse. Quando a gente transfere a posse a alguém, nós transferimos aí cerca de 166 direitos possessórios. É muito direito. Então, quando você aluga, você transferiu os seus direitos possessórios. Então, você não pode entrar na casa dessa pessoa sem autorização dela. Mas o imóvel é meu, eu entro a hora que eu quero. Não é bem assim, não. O direito separa a posse e domínio, né? Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer uma ação pertinente para poder entrar, tá? Então, cuidado com isso, tá bom? Então, olha só que interessante, ó. Os imóveis adjudicados pela Caixa é um ótimo negócio, acho que vale a pena sim, é mais uma opção pelo corretor, mas é importante o corretor de imóveis e o advogado que participa dessa transação imobiliária alertar o seu cliente. Alertar o seu cliente que o livre desembaraçado não é para questões de posse, porque pode ter um terceiro morando. Pode ser que tenha um terceiro morando, a Caixa nem está sabendo, né? Ou quem está fazendo o leilão. Não quem faz o leilão, mas quem contratou o leilão. Não está nem sabendo que tem um terceiro morando lá. Então o ideal é que você faça a verificação disso. Vá até o imóvel, verifique, né? Se você não quer fazer isso por questão de tempo e você acha que é um bom negócio, você vai estar assumindo o risco. Por isso, quando você vai comprar um imóvel em leilão ou adjudicado pela Caixa, é importante que você tenha em mente que caso tenha alguém lá dentro, quem vai assumir essa despesa é você. E você, corretor, vai passar essa informação para o cliente, hein? Porque a pior coisa que tem é o sujeito comprar, depois ele vai ficar no teu pé. Ô corretor, ô corretora, eu comprei adjudicado pela Caixa, mas você não me falou que tinha gente morando lá dentro? Você vendeu um imóvel chamada venda à prova. Como assim, professor? Hoje no direito, no contrato de compra e venda, nós temos várias cláusulas especiais. Essas cláusulas especiais são cláusulas importantes, nós já discutimos aqui em aula também. Dessas cláusulas especiais de compra e venda,
tem cláusula de retrovenda, ou seja, eu vendo para você, só que tem uma cláusula de retrovenda. Você é obrigado a vender para mim, se eu quiser de volta. E acontece, né? Contrato é pacta sunt servanda, é um acordo entre as partes. Se você assinou, se você aceitou, tá pactuado. Então olha que interessante, eu quero imóvel de volta. Retrovenda. Olha o perigo disso, hein? Ou seja, eu vendo para você, eu, vendedor, me arrependi, depois de 2 anos eu quero de volta. E você é obrigado a vender para mim. Se você falar não, eu ingresso com uma ação de chamação de regresso. Nós temos uma cláusula também especial, que é a chamada venda a contento. Eu vendo para você, você usa durante 30 dias, se você não ficar contento, você que vai fazer vai devolver a casa, eu tenho que te devolver o dinheiro. E temos uma terceira cláusula especial importante, que é venda à prova, né? E hoje virou moda. O investidor que compra em leilão, que compra imóvel adjudicado pela Caixa, que compra imóvel sem olhar, né? Sem olhar, ele quer ganhar tempo, ele está comprando uma coisa que tem preço, e coisa que tem preço, bem que tem preço, para pagar mais barato ele compra correndo. E aí ele compra com base em quê? Em documentação, em prova, por isso chama venda à prova, com base nas provas documentais, com base em fotos. Tem gente que contrata uma equipe, o drone, passa o drone pela chácara, pela fazenda, né? Nós conversamos aqui que chácara, fazenda e sítio, muita gente acha que tem diferença de tamanho, né? É cultural, né? Não tá em lei nenhuma que chácara é menor que sítio, que fazenda é maior que sítio. Não, isso é cultural. Então o fato é, olha que interessante, que quem compra um imóvel adjudicado pela Caixa ou compra no leilão, compra a prova, porque muitas vezes nem viu o imóvel, nem foi lá ver, né? Viu pelo Google ali. Então muitas vezes pode se dar mal nesse sentido, porque quem vai assumir essa responsabilidade de tirar um terceiro estranho que esteja lá dentro é você. Então o ideal é o quê? Verificar se tem alguém morando lá. Se não há tempo para isso, não quer fazer isso, você tem que ter margem para ter esse custo. Nós sabemos que uma ação judicial vai depender de cada estado, mas tem custas judiciais. E o valor de uma ação possessória ou uma ação de direito real não é baixo, né? É um valor alto, oneroso, porque a ação, conforme o artigo 292 do Código de Processo Civil, essa ação tem o valor da causa obrigatória, porque é uma ação de direito real, ou seja, o valor do imóvel. Então falar que uma ação que envolve imóvel, o custo perante a justiça, a onerosidade dela, é um baixo custo, não é verdade, é um custo alto, né? Então eu preciso calcular isso também. E os honorários advocatícios que eu vou pagar, né? Não só honorários advocatícios, mas a diligência também, então tem que calcular isso também. Então o professor passa com muito carinho para você que é corretor, que está vendendo esses imóveis, sempre explica para o seu cliente, fala a verdade. Cada vez mais, eu sempre tive essa postura, mas cada vez mais, falar a verdade. A pior coisa que tem é a gente ficar matutando coisa ruim ou não dormir à noite e falar assim, podia ter falado. Fala, tira isso de você, tem que falar, né? Você tem o direito de falar, você está orientando, você está fazendo um serviço bem feito. Então, fala para o seu cliente, ó, você está comprando um imóvel meu, indicado pela Caixa. Se tiver alguém estranho morando lá dentro, por diversos motivos e várias razões, que a Caixa não está nem sabendo, você que vai assumir isso. Ah, mas aí não compensa, você que sabe. Eu acho que compensa. Acho que compensa você estar pagando um valor bem abaixo do mercado, tá bom? A verdade é uma só, né? Quando a gente paga um valor abaixo do mercado, algo tem. Algo tem no meio. Provavelmente tem um risco. Né? Não existe. O sujeito que é investidor fala, eu não acho justo. Não. A casa vale 200 mil, você pagou 150 e você quer segurança absoluta? Não vai ter, né? Mas pelo menos você foi sincero, você está protegendo a sua responsabilidade civil, tá bom? Por isso tem muito corretor de imóveis fazendo seguro de responsabilidade civil por causa disso, porque um erro é fatal. Um erro fatal e você tem que preparar os meios adequados para que a transação seja uma transação correta, tá bom? Então, com muito carinho aí, cuidado com imóveis comprados em leilões e cuidado com os imóveis adjudicados na Caixa nesse sentido, né? De saber que a responsabilidade em relação a terceiros que estejam nesse imóvel é do comprador, ele que vai assumir isso. O imóvel é livre e desembaraçado em relação ao quê? Tributos, legal. Livre e desembaraçado em relação ao quê? Ações judiciais, tá? Mas isso também tem que ser verificado, a gente não pode confiar, fechado? Então, o mesmo cuidado que você tem numa transação imobiliária comum, do dia a dia, uma transação imobiliária de relação de consumo, da Lei 8.078, né? Ou mesmo uma transação imobiliária do Código Civil, puramente civilista, que você vai tomar cuidado, vai verificar para adquirir, né? vai verificar documentos como certidões, você vai ter esse cuidado também nos imóveis adjudicados pela Caixa e nos imóveis do leilão, tá bom? Você, corretor de imóveis, oriente sempre. Tem mais, hein? Percebeu que o cliente ele é meio alucinado, meio ansioso? Pede para assinar uma declaração que você orientou. Fechado? Tá bom? Com muito carinho o professor está explicando isso. Chegou um grande momento que é as nossas perguntas e eu tô vendo aqui, hein? Vamos lá então, olha só. A primeira pergunta do escritório de advocacia Sanches Jurandir. Um abraço pro Jurandir, pro Sérgio, pra Márcia do escritório. Legal, fico feliz, hein? Se as certidões não mostrarem nenhum impedimento e o tempo depois do imóvel penhorado pela justiça, a ação cabível para eu não perder o apartamento. 10, que pergunta 10? Olha só, todo mundo erra, hein?
Professor, o judiciário não erra. Erra sim. Já tivemos um caso que o juiz, né, não estou falando mal do juiz, mas todo mundo erra na vida, porque todo mundo é ser humano, ele deu uma sentença procedente de um inventário. Só que esse inventário era por comoriência. E o que aconteceu? O cartório não deu registro. O cartório é difícil de errar. Todo mundo erra nessa história, mas quem erra menos é o cartório de imóveis. Não deu registro porque, na verdade, o inventário que o advogado fez e o juiz deu procedência não era por comoriência, morte simultânea. Tinha que fazer 2 inventários. A situação era a seguinte, o papai faleceu de manhã e a mãe à tarde. Foi uma fatalidade. A filha única, o que ela fez? Vendeu o imóvel correndo. Ela morava com os pais, vai ficar com aquela lembrança, faleceram dentro de casa, o pai passou mal, morreu. Depois à tarde morreu a mãe. É um absurdo, não é novela mexicana não, é a vida, né? Fatalidade mesmo. O advogado, para ajudar ela, foi fazer um inventário. Ele fez um inventário só, comoriência, morte simultânea. Só que comoriência e morte simultânea, eu só posso fazer esse inventário quando morre ao mesmo tempo. Aí eu posso fazer esse inventário. Um inventário só para 2 pessoas, porque eu não sei quem morreu primeiro. Se um morreu de manhã e outro à tarde, não importa que no mesmo dia, não foi na mesma ocasião, no mesmo acidente, navio, barco. Então tem que fazer 2 inventários. Então a justiça erra. E aqui, né, que o nosso amigo Jurandir está perguntando para nós, é isso. A justiça pode errar, pode ser que uma certidão seja negativa, não constou nada por um erro. Uma fatalidade pode acontecer. E aí, professor, o que eu faço? Aí o ideal é que você faça, se for uma ação de execução, embargos de terceiro. A ação correta, a ação adequada, quando você, né, não é dono do imóvel, é um embargo de terceiro, você é um terceiro. Então a ação correta, a ação adequada é embargo de terceiro. Claro que cada caso concreto vai ser analisado. Então se você é terceiro na relação, embargo de terceiro. Se você não é terceiro nessa relação, você já tem um domínio, você pode pensar em outras ações. No caso, a ação reivindicatória. Você tem que verificar o processo também para ver se existe, né, ainda a possibilidade de você se habilitar ao processo e defender o seu cliente dentro do processo. Se existe ainda uma defesa, ou ainda se é uma fase de execução, se temos a ação de execução, embargos à execução. Então, na verdade, é um caso muito específico, precisa analisar que tipo de situação está o processo. E dependendo do tipo de situação que está o processo, nós temos diversas formas de agir. Pode ser aí embargos de terceiro, né, que seria um caso de um terceiro sendo cobrado, mas se já ocorreu o registro, porque foi leilão, ou foi a adjudicação da Caixa, já consta no nome do comprador, aí poderia ser uma outra ação, embargos à execução, também, se tiver no prazo. Fora desse prazo, a gente teria que trabalhar com algumas ações de nulidade, tá? Ação declaratória de nulidade. Poderia também ser aí ações utilizadas nesse caso aí. Então, um grande abraço, sucesso aí. Tchau!